Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar explorando como a interação entre antígenos e anticorpos é a base para diagnósticos precisos na prática clínica veterinária. Vamos desvendar como essas tecnologias emergentes permitem diagnósticos mais rápidos e eficientes, conectando molécula e clínica. Vamos nessa! Agora que demos o pontapé inicial, vamos ao princípio fundamental. A interação entre antígeno e anticorpo funciona como uma chave e fechadura, onde o encaixe certo gera uma resposta biológica. Vamos entender como essa afinidade e especificidade garantem diagnósticos confiáveis. Vamos lá! A definição de imunodiagnóstico envolve a ligação específica entre um antígeno, a substância-alvo, como proteínas ou polissacarídeos, e um anticorpo, gerando uma resposta mensurável. O antígeno apresenta um epícopo, que é o local exato de ligação. Já a física da ligação ocorre por forças não covalentes, como interações iônicas ou hidrofóbicas. A afinidade é a força desse encaixe entre o anticorpo e o epítopo. Certo. No próximo, vamos abordar a estrutura dos anticorpos, mostrando as regiões responsáveis pela ligação ao antígeno e as funções de cada fragmento. Vamos lá? Os anticorpos têm uma estrutura bem funcional. A região Fab, variável, é onde ocorre a ligação específica ao antígeno. Já a região FC, constante, está envolvida em funções efetoras, como sinalizar a resposta imune. As enzimas, como a papaína, podem fragmentar o anticorpo IFAB e FC, facilitando aplicações laboratoriais. Assim, cada parte tem um papel preciso na resposta imunológica e no diagnóstico. Pense nos anticorpos como um canivete suíço. A parte FAB é como a lâmina precisa que se encaixa perfeitamente no alvo, enquanto a região FC seria a chave de fenda, que permite a sua fixação e sinalização no sistema. Quando cortamos o anticorpo, como com uma enzima, é como separar ferramentas diferentes, cada uma com sua função específica no diagnóstico. Assim, tudo trabalha junto para um diagnóstico eficiente. Agora vamos explorar a diferença entre anticorpos policlonais e monoclonais. Os policlonais são como uma equipe diversa de seguranças, reconhecendo vários pontos do invasor. Já os monoclonais são como um sniper, extremamente preciso em um único alvo. Isso afeta a especificidade e o uso em diferentes testes. Vamos entender essa engenharia para diagnósticos mais precisos. Os anticorpos policlonais são produzidos pela imunização de animais, como coelhos ou cabras, e resultam numa mistura de anticorpos que reconhecem vários epítopos do antígeno, o que dá alta sensibilidade. No entanto, há risco de variação entre lotes. Já os monoclonais vêm de uma única célula clonada, garantindo especificidade e consistência. Eles são mais previsíveis, mas a produção é mais complexa. Agora vamos falar sobre os tipos de ensaios. O ensaio competitivo é ideal para moléculas pequenas, pois o analito compete com o reagente. Já o ensaio tipo sanduíche é usado para macromoléculas, capturando o analito entre dois anticorpos. Assim, a escolha depende do tamanho do alvo. Vamos seguir entendendo. No ensaio competitivo, se o analito é abundante, ele compete com o reagente marcado, resultando em um sinal menor. Já no ensaio sanduíche, quanto mais analito, maior o sinal, porque ele fica preso entre dois anticorpos. Em resumo, o competitivo é inversamente proporcional e o sanduíche é diretamente proporcional. Agora, vamos falar sobre os formatos clínicos, dos testes laboratoriais até os portáteis, como os de fluxo lateral, como testes rápidos. Em cada etapa, o antígeno ou anticorpo é detectado por reagentes específicos, gerando resultados visuais ou instrumentais. Isso permite diagnósticos rápidos no local de atendimento. Vamos ficar atentos aos fatores que podem confundir também. A imunocromatografia de fluxo lateral é aquela tecnologia dos testes rápidos. A amostra migra por capilaridade numa fita, encontrando reagentes, como o ouro coloidal, e formando linhas, teste e controle. Assim, ele dá resultados rápidos, muitas vezes sim ou não, e é muito prático no atendimento. Primeiro, a amostra é colocada na almofada de amostra, de onde ela flui. Depois, na almofada conjugada, há anticorpos marcados, como com ouro coloidal, que se ligam ao antígeno. Na membrana de nitrocelulose, o complexo migra até a linha teste, que detecta o analito,
e a linha controle, que valida o teste. Por fim, a almofada absorvente puxa o fluxo, garantindo a conclusão do teste. Agora a gente vai olhar os fatores de confusão, aqueles cenários em que o teste pode falhar. Assim, a gente entende as limitações e como evitar resultados falsos. Vamos lá. O primeiro é o efeito prozona. Quando há antígeno demais, ele atrapalha o sanduíche, dando falso negativo. O segundo é a reatividade cruzada, quando o anticorpo se liga a algo parecido, gerando falso positivo. O terceiro são anticorpos heterofílicos, do próprio paciente, que interferem. A solução: tratar a amostra para neutralizar esses bloqueadores. Agora vamos falar sobre o futuro. Com tecnologias como fluorescência, partículas magnéticas e biosensores, a quantificação no consultório está se tornando mais precisa e rápida. Assim, o diagnóstico no ponto de atendimento vai evoluir, trazendo resultados mais exatos. Vamos concluir em seguida. Para concluir, o que vimos é que a qualidade do diagnóstico depende da afinidade molecular e da escolha certa do ensaio. Devemos estar atentos a falhas como efeito prozona e reatividade cruzada. E no futuro, testes descentralizados, com alta sensibilidade, vão ser cada vez mais comuns. Assim, a prática clínica fica mais precisa. O fundamento é que a qualidade do diagnóstico depende da afinidade molecular e do tipo de reagente. A seleção envolve escolher entre ensaios competitivos para moléculas pequenas e tipo sanduíche para macromoléculas. A vigilância é cuidar de interferências, como o efeito prozona. E a tendência é a descentralização, com equipamentos portáteis, trazendo mais sensibilidade e precisão. Resumindo, a chave de um bom diagnóstico está na escolha do tipo certo de ensaio, considerando a sensibilidade e especificidade. Precisamos ficar atentos a fatores que confundem o teste, como o excesso de antígeno. E olhando para o futuro, veremos cada vez mais testes rápidos e precisos no ponto de atendimento. Em resumo, escolha certa, vigilância constante e tecnologia a nosso favor. O mapa mental, no topo, organiza as principais diferenças entre os testes. Ele contrasta ensaios competitivos e não competitivos, destacando que o primeiro tem sinal inverso ao antígeno e o segundo é diretamente proporcional. Também explica ensaios homogêneos, rápidos, mas menos sensíveis, e heterogêneos, mais precisos, mas com etapas de separação. É um resumo visual para guiar a escolha do teste certo.